O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos aqui hoje, na primeira leitura, essa carta que nós estamos acompanhando de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta que faz-nos ver o quanto São Paulo dedica a essa comunidade elogios pela perseverança na fé, por eles continuarem perseverando naquilo que foi ensinado a essa comunidade. Mas aqui no finalzinho da carta, desse trecho de hoje, até mesmo São Paulo fala, né, que o Senhor confirme nos corações deles uma santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos, confirmar uma santidade. Mas que hora vem essa confirmação? E aí nós ouvimos até o Evangelho de hoje falando essa leitura um pouco apocalíptica de São Mateus, que nos mostra esses últimos momentos das coisas últimas que nos aparece aqui no Evangelho de Mateus, mas não para vivermos com medo, mas porque às vezes se a gente lê uma leitura assim, com esse teor apocalíptico e a interpretamos erroneamente, nós permitimos que essa leitura seja um filme de terror. Mas aqui o que Jesus quer nos mostrar é essa busca constante pela santidade que vai nos dar esse encontro maravilhoso com o Senhor. Não é uma leitura para termos medo, mas é uma leitura para vivermos cada vez mais a nossa fé com intensidade, até mesmo para nós cantarmos como nós cantamos no início da Santa Missa hoje, a última estrofe do canto de entrada, que nós vamos poder dizer, né? Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Por quê? O teu sangue me lava, o teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Estou pronto, porque no meu dia, na minha progressão de fé, eu fui vivendo intensamente os mandamentos do Senhor na minha vida. Eu fui buscando constantemente a santidade. Não vai ter surpresa quando o Senhor vir.
Porque me encontrou vigilante. Até mesmo o evangelho começa assim, né? Ficai atentos. O sentido da vigilância, de não deixarmos, até mesmo, gosto sempre de citar essa frase de Santo Agostinho, né? Dia que nós celebramos a sua memória, ele sempre dizia, né? Eu tenho medo que a graça passe e eu não a perceba. E em todos os momentos da nossa vida, então, nós estarmos atentos para que o nosso coração, o nosso modo de viver esteja atento para agradar a Deus e não os outros. Para agradar constantemente esse Deus que nos confia tudo. Mas também, ao mesmo tempo, nos provoca nesse sentido de estarmos vigilantes, estarmos atentos. E aí ele dá o exemplo, né, com essas pequenina parábola aqui, né, do empregado, que o Senhor, quando voltar, encontrar vigilante ou não, diante da vinda do Senhor. O Senhor não quer que nós tenhamos a condenação eterna. Ele quer que nós tenhamos um olhar novo, esperançoso para a nossa própria vida por estar nele. Quer que caminhemos com ele. Quer que estejamos sempre dispostos a buscá-lo em todos os momentos da vida. Santo Agostinho foi um grande exemplo disso. Ele, até mesmo a introdução que conta um pouquinho a história do santo, do Missal Romano, nos mostra que em Santo Agostinho nós podemos encontrar bem concisa tantas qualidades dele, né? Por isso que até mesmo é considerado o doutor da igreja. Foi um grande doutor porque foi um grande catequista, foi um grande homileta, foi um grande filósofo, foi um grande teólogo, foi aquele que buscou a verdade, quis buscar a verdade. Às vezes a gente tem que ter o cuidado de não exaltar somente a sua dimensão humana no sentido dos pecados que ele cometeu. Mas diante das buscas que ele tinha dessa verdade, ele não teve um momento na sua vida que ele falou: eu não posso buscar a felicidade que é passageira, como ele estava buscando. Aquilo que acaba é momentâneo. Mas então ele começa, é iluminado, até mesmo pelas homilias de Santo Ambrósio, foi iluminado por aquelas homilias, foi batizado por Santo Ambrósio, isso lá em Milão, e mesmo sabendo da sua fragilidade, mas ele buscou o Senhor. Quis estar com essa felicidade que não acaba, essa felicidade eterna. E ele era um homem que tinha um grande status humano, podemos assim dizer. Era conselheiro de tantos no império. Ensinava retórica a tantos jovens e crianças, filhos de grandes ali do império. Como eu falei, grande filósofo, tinha uma sabedoria imensa, um homem de prestígio, mas isso não o completava. Faltava algo. E ele busca essa verdade em Deus. E essa verdade ele encontra nesse profundo olhar para si e perceber que na sua vida Deus falava. Deus o iluminava para poder encontrá-lo. E até mesmo nós ouvimos na nossa adoração, como também no livro, né, de Santo Agostinho, nas Confissões, essa saudade que ele fala, né? Saudade. Quanta saudade. Eu te procurava, Senhor, fora, mas estavas dentro. Procurava em tantos lugares a ti, Senhor, mas
Tu falavas comigo e eu não percebia. E aí ele solta até mesmo aquela máxima, né? No seu momento da conversão, se eu não me engano, 32 anos que ele se converte, agora eu não me recordo. 32 anos, se eu não me engano, e ele fala: tarde te amei. E nós possamos também, né? Olhar para a nossa vida hoje e amar mais esse Deus que nos ama tanto por primeiro. Para não falarmos também como Agostinho, tarde te amei. E hoje nós temos essa grande capacidade de pensar bem, de ler bem. Temos uma tecnologia muito avançada que nós até mesmo podemos conhecer e aprofundar um pouco mais da palavra de Deus. Utilizar muito bem as coisas que nos são propostas, mas para falar como Agostinho, que ele falava ao Senhor que estava dentro dele. Saudade, quanta saudade, eu sinto saudade, saudade de Deus, saudade, quanta saudade, eu sinto saudade, saudade de Deus. Meu Deus, tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde te amei, beleza infinita e nova. Eis que procurava fora e estavas dentro. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eis que procurava fora e estavas dentro de mim. Vamos fazer essa saudade? Saudade, quanta saudade, eu sinto saudade, saudade de Deus nos nossos momentos de tristeza, de pecado. Saudade, quanta saudade, estou com saudade, saudade de Deus. Que essa saudade aconteça a todo instante, a todo momento. Não importa o que estamos vivendo, mas tenhamos essa vontade, esse desejo de estar mais com o nosso Deus. Porque Ele nos abraça, nos ama, nos restaura, se permitirmos, nos faz santos, como fez Santo Agostinho.